Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Jornal Nova Era. Eu, Guilmar Santana, sempre com muita alegria, agradeço a você pela sua audiência, pela sua vibração, pelo seu carinho. Toda essa energia nos alcança. Muito obrigada, viu? Pelo carinho da sua audiência. Essa energia nos motiva a seguir realizando esse trabalho aqui com muito amor e responsabilidade. Eu quero já agradecer a você que vai acompanhar esta transmissão pelo YouTube da TV Mundo Maior. Estamos aqui trazendo este conteúdo inédito, mas gravado. Você não vai ter como interagir conosco, mas é um conteúdo inédito que estamos aqui preparando com todo carinho para você. No Jornal Nova Era de hoje, eu, Guilmar Santana, conto com a presença da nossa amiga, voluntária, companheira de ideal, que está sempre quando precisamos aqui conosco, Kátia Pelle, seja muito bem-vinda, bom tudo para você. Olá pessoal, muito obrigada pelo convite, que já é usual, e eu gosto muito, e é sempre muito bom poder estar aqui com vocês. Vamos lá para mais um programa. É isso, vamos lá, mais uma oportunidade de aprendizado. Aqui no Jornal Nova Era nós temos por missão trazer informações, notícias e utilizar sempre a doutrina dos espíritos como pano de fundo, para que nós possamos aí ampliar a nossa reflexão sobre as temáticas do nosso cotidiano. A notícia que eu compartilhei com a Kátia Pelle, para que nós pudéssemos abordar nesta edição do Jornal Nova Era, nós vamos falar sobre o papel da Casa Espírita. Casa Espírita serve somente para nós estarmos realizando os nossos aprendizados, cursos, tratamentos espirituais. Ela vai muito além, não é? Todo o lado social que a Casa Espírita pode abraçar e trazer aí resultados tão importantes para a comunidade. O tema que eu compartilhei com a Kátia recente, uma casa espírita que recebeu absorventes para doar à população vulnerável lá em Marabá. O trabalho começou motivado pela necessidade de ajudar as vítimas das cheias do Rio Tocantins e também do Rio Itacaiunas. Nós, quando compartilhamos essa matéria, é para que nós, claro, tivéssemos a oportunidade de falar sobre vulnerabilidade social, as pessoas que estão aí vulneráveis a tantos desafios, estamos vivenciando ainda na pandemia, este desafio de muitas pessoas sem emprego, muitas pessoas sem trabalho, pessoas desalentadas, mas também pessoas que, apesar ou além de um momento difícil como esse da pandemia, ainda sofrem de pobreza menstrual. Quando eu compartilhei esse tema, essa questão com a Kátia Pelle, foi para nós falarmos que, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, a pobreza menstrual é uma condição caracterizada pela falta de acesso a recursos, infraestrutura e até conhecimento de pessoas que menstruam para cuidados envolvendo a própria menstruação. Este é um problema que afeta milhões, não é uma, nem duas, nem uma dezena, são milhões de brasileiras que vivem em condições de pobreza e situação de vulnerabilidade, muitas vezes sem acesso a serviços de saneamento básico, recursos para higiene e conhecimento mínimo sobre o seu próprio corpo. Então, essa matéria que eu compartilhei com você, Kátia, que nós vamos aqui abordar hoje, não por acaso, né, estamos aqui duas meninas, né, espíritos, vivenciando experiências na materialidade, no corpo de mulher, para falar a respeito dessa questão da pobreza menstrual e o quanto um centro espírita sério, dedicado, que está focado nas necessidades da comunidade, pode auxiliar neste momento. A matéria que eu compartilhei com você é de uma história de um centro espírita em Marabá, que eu gostaria até que você trouxesse alguns detalhes aí do que você observou nessa matéria, para nós seguirmos falando sobre o tema, Kátia. Então, eu vou me basear nessa matéria que eu achei interessantíssima,
Você está de parabéns por ter trazido essa matéria a lume para a gente poder discutir a relação aqui, a relação da menstruação, mas eu gostaria de dar, assim, a minha visão, primeiro, como adolescente que fui, já faz um tempinho, né? Mas que ficou gravada na minha memória essa situação pela qual eu participei na escola e que me chamou muita atenção. Na época, na verdade, eu não me dei conta, mas depois, observando a nova realidade, o desenvolvimento, as mudanças sociais, isso me voltou à tona lendo essa matéria. Então, se me permitem, eu volto aí, quando eu estava na adolescência, isso em 1985. Eu era bem adolescente e teve na escola uma palestra, entre parênteses, de uma funcionária que era, inclusive, química e bióloga de uma empresa de absorventes, que na nossa época era algo incomum de acontecer. Mas aconteceu. Ela deu uma palestra, mostrou para a gente os tipos de absorventes que existiam à época, a forma como utilizar e o porquê utilizar os absorventes. Olha que interessante. Isso numa escola pública, ok? Não foi numa escola particular, porque meu pai e minha mãe não tinham condições. Eu venho de uma família muito grande, como alguns já devem saber. Eu sou a filha de número 6, nós éramos em 8. Então, assim, para mim, que tinha o meu pai e minha mãe esclarecida, não era novidade, não chocava, mas eu percebi, observando várias coleguinhas minhas, que primeiro elas morriam de vergonha, porque devia ser um assunto tabu dentro de casa. A mãe jamais tinha, naquela época, uma abertura de falar claramente com a filha com relação a este assunto. Mas eu achei interessante. Segunda coisa, uma semana depois dessa palestra, houve um rebuliço na escola, porque muitos pais foram reclamar da palestra, onde já se viu tratar de sexualidade, tratar de higiene íntima num colégio estadual. Não podia, não deveria. Isso era um absurdo, blá, 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 blá. Aquilo me chocou tanto na época e me fez lembrar desse choque lendo essa matéria. E isso me fez pensar. Nós temos que lidar com muitas questões quando vamos tratar de algo tão peculiar, de algo tão pessoal e particular de outra pessoa. Tem que haver um treinamento, tem que haver um cuidado. Por mais que nós já tenhamos evoluído em algumas questões, abertos as portas para tantas outras, nós não podemos deixar de observar que existem pais com esse tipo de ignorância ainda. Então, tem que se tocar com muito cuidados. O que eu acho interessante, qual é a mudança de lá para cá? Não é na escola que se está se falando, é dentro de uma casa espírita. Olha que bárbaro. Onde já se tem mais ou menos peneirado o tipo de pessoas que frequentam, são pessoas que têm o mesmo tipo de afinidade, a mesma intenção e a mesma abertura. Isso é um facilitador. E, claro, dentro das casas espíritas, independente do estado de condição social, as pessoas que trabalham nas casas espíritas buscam, de uma maneira ou de outra, se informarem para poder levarem o auxílio aos nossos queridos. E isso é bárbaro, isso é muito necessário. Para você que está aí acompanhando o Jornal Nova Era desta edição, eu, Guiomar Santana, junto com Kátia Pelle, estamos falando sobre pobreza menstrual. Mas, especificamente, nós estamos falando sobre uma matéria que eu compartilhei com a Kátia, que nos dá essa oportunidade, né? É a Casa Espírita em Marabá, que recebeu absorventes para doar à população vulnerável por lá.
E como isso se deu? A partir de relatos de frequentadores da Casa do Caminho, Sociedade Espírita de Marabá, uma voluntária que fazia tarefa lá nessa instituição, passou a desenvolver o trabalho específico para auxiliar pessoas vulneráveis assistidas pela casa. Em que sentido? Ela observou que muitas jovens chegavam lá no centro constrangidas por estarem, de repente, precisando deste item de higiene básico tão necessário para as meninas, para as mulheres, durante um processo, um período na vida, e elas não tinham este item. Então, o acompanhamento dessas mulheres, a maioria jovens, acendeu um alerta para uma outra questão, que era a vergonha, né? O constrangimento. Muitas se sentiram nesta situação para pedir os absorventes que eram oferecidos, então, na Casa do Caminho. Abre aspas, tem até aqui uma fala que eu achei bem interessante que eu vou trazer. Às vezes, uma mesma mulher nos pedia para a mãe, para a irmã, e foi também pensando nessas mulheres que ainda enfrentam um certo tabu em torno deste assunto que nós tiramos os absorventes da embalagem original e colocamos em sacolas de papel para ficar ainda mais discreto. O trabalho cresceu, começou a ser motivado pela necessidade de ajuda, até por conta das perdas que essas jovens mulheres tinham, por conta da cheia do Rio Tocantins, que acabavam aí tendo mais necessidade do que qualquer outra pessoa. E quando nós falamos sobre isso, né, Kátia, você lembrou aqui da sua adolescência nos anos 80, nessa época, eu também estava adolescente, mas nos anos 80 eu já estava trabalhando, e eu tenho uma lembrança, quando nós falamos aqui a respeito de pobreza menstrual, isso foi lá também na época de 1985, 84, por aí, eu já estava trabalhando. Para quem não conhece, São Paulo, ali tem a Rua São Bento, que é uma rua muito conhecida no centro de São Paulo, e eu estava saindo do metrô, indo para o meu trabalho, que eu trabalhava na época ali na Rua Doutor Miguel Couto, uma travessinha da Rua São Bento, e passou por mim, andando na frente, né, na minha frente, uma mulher que estava em situação de rua. Ela estava vestida de uma forma bem humilde, estava chovendo, ela estava um pouco molhada, e eu vi ela andando na minha frente, ela estava com as calças sujas de menstruação. Aquilo me deixou tão constrangida que eu consigo lembrar até agora dessa imagem do constrangimento que aquela mulher passava. Porque apesar das pessoas não estarem colocando muita atenção nela, porque nós sabemos que as pessoas em situação de rua, infelizmente, hoje não, nem tanto, né, mas há uns 30 anos atrás, elas eram realmente invisíveis. Então, ela passou por mim de uma forma muito rápida, com uma aparência de uma pessoa muito constrangida por aquele momento, e eu, naquela época, não pude fazer muita coisa. Eu só me sensibilizei, ela entrou num comércio, e depois o comércio era muito grande, eu acabei me perdendo dela. Mas quando você falou da sua adolescência, disso que você teve a oportunidade de aprender, né, numa aula específica, eu trago esse outro lado, né, que como nós, enquanto seres, espíritos, vivenciando experiências na materialidade, estamos aqui hoje em corpos femininos, eu e a Kátia falando sobre um tema muito importante, mas o quanto é necessário ações como essas, desenvolvidas pelo centro lá em Marabá, para que essas mulheres pudessem aí ter dignidade. Porque é isso, né? É sobre isso que nós estamos falando, né, Kátia? Quando uma mulher passa pela rua com a roupa suja, né, manchada ali, naquele momento, sem ter aquele item de higiene pessoal, constrangida, nós sem poder, eu no caso, sem poder fazer nada naquela época, hoje ainda muitas jovens passam por isso, e é isso que a gente quer trazer aqui como um dado importante, que os centros espíritas, as casas espíritas que têm este cunho social tão importante, possam também levar a dignidade para estas jovens que passam por situação de vulnerabilidade, né, Kátia? Justamente por conta disso, as pessoas passam por esse estado de vulnerabilidade, não é porque gostam, não é porque querem, é porque por uma razão ou outra estão nele.
e muitas vezes não sabem como lidar com as situações por pura ignorância, por medo, por vergonha. Então, cabe a quem tem um pouco mais de esclarecimento. Não é condição financeira, é esclarecimento, porque o esclarecimento pode trazer a empatia. Veja o que a Guiomar fez, né? Sentiu na pele a vergonha que aquela pessoa devia estar passando, porque ela sentiu também. Nós somos assim. É impossível que a gente passe simplesmente ao lado, vê e não enxerga. Não podemos mais ser assim. E que bom que as casas espíritas estão fazendo o papel que lhe cabe, que é, além de esclarecer, é abraçar, acolher e poder, de uma maneira ou outra, diminuir esse sofrimento dessas pessoas, que, mais uma vez eu vou repetir, não estão passando porque querem, muitas vezes é por pura ingenuidade, por pura ignorância, sem falar na impossibilidade financeira de se manter. E nós sabemos, boa parte das famílias brasileiras não tem condições de se manterem no básico. Por isso, a pobreza menstrual. Mães que deixam de comprar, como é o caso dessa menina de 17 anos lá, né? A mãe deixava de comprar para ela para comprar para as filhas. E eu digo mais, conheço gente da minha infância que passava o dia inteiro com o mesmo absorvente a fim de economizá-lo. Isso é um absurdo, tão absurdo quanto não usar o absorvente, porque pode trazer doenças, a gente sabe disso. Nós sabemos que a higiene perfeita, ou vamos dizer assim, aceitável seria trocar esses absorventes a cada 2 horas, mas com o preço que está, um absurdo. Então, sim, precisamos dessas ações para que o pessoal possa auxiliar essas famílias que estão nesse estado e que não podem contar com outra forma de ajuda, senão esses grupos, estas casas que fazem essa parte. Casa Espírita, eu esqueci o nome dela, parabéns! Eu conheço algumas outras casas que também vão além da cesta básica, que virou algo mecânico, é fácil. Queria ser um grupo de WhatsApp. Pessoal, deposita lá que eu vou comprar e vou levar na casa espírita e fica por isso mesmo. Os trabalhadores, como soldadinhos, fazem e tudo bem. Não, nós precisamos acolher, nós precisamos trazer para dentro da casa espírita, de fato, essa pessoa, não para ser mais um espírita, fazer proselitismo do espiritismo, em absoluto, mas para trazer acolhimento e auxílio naquilo que mais precisamos. Estamos passando por uma crise sanitária. Estamos passando por uma pandemia. Precisamos alargar os nossos braços para abraçar muito mais gente necessitada. Senão, nós vamos falir enquanto seres humanos. E independentemente de sermos espíritas ou não, primeiramente, somos humanos. E como humanos, precisamos abraçar outros humanos. É isso, abraçar, ter empatia, acolher, enxergar o outro da mesma forma como Deus nos vê, né? Como irmãos, como filhos. Então, é agir, não deixar para que as instituições públicas realizem, né? A gente cobra muito do governo, cobra muito do Estado, a gente precisa fazer a nossa parte. Claro que eles têm toda parcela de necessidade, né, de responsabilidade para com cada cidadão. E isso é um papel que eles devem realmente atuar e nós devemos cobrar, pois nós somos cidadãos que temos aí essa atuação junto ao nosso país, então precisamos cobrar, mas temos também que fazer a nossa parte, cada um de nós temos essa responsabilidade. Quando você falou a respeito do centro, Kátia, o centro é a Casa do Caminho, Sociedade Espírita de Marabá. Este é o centro espírita que estamos trazendo aqui como destaque, estão realizando uma tarefa importante. As voluntárias da instituição observaram que muitas jovens estavam passando por necessidade, por este estado de pobreza menstrual, porque o centro deixava ali à disposição
um pacote de absorvente para quem frequentasse a casa. E elas perceberam que tinham muitas mulheres que chegavam lá e buscavam a partir delas, também para as filhas, para as pessoas de casa, porque precisavam deste item de higiene. Então, o que eles fizeram? A partir daí, começaram a distribuir mesmo, separar em sacolinhas para que as pessoas pudessem receber este item tão importante. E quando nós falamos sobre esta Casa do Caminho Sociedade Espírita de Marabá, o trabalho cresceu tanto por lá que começou a ser motivado aí pela necessidade de ajudar, como dissemos, estas vítimas das cheias, pois por lá tem o rio Tocantins e o rio Itacaiunas. Falamos também no início aqui desta exposição, na introdução do jornal Nova Era, que segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, a pobreza menstrual é uma condição caracterizada pela falta de acessos a recursos, infraestrutura e até conhecimento de pessoas que menstruam para cuidados, envolvendo aí a própria menstruação. Esse é um problema que afeta milhões de brasileiras que vivem em condições de pobreza e em situação de vulnerabilidade, muitas vezes sem acesso a serviços de saneamento básico, sem recursos para higiene, sem conhecimento mínimo sobre o próprio corpo. O próprio corpo, é sobre isso que estamos aqui falando. Mas eu quero, neste momento, agradecer aqui ao apoio da nossa equipe, a nossa equipe na técnica que está aqui nos auxiliando a realizar esse trabalho no bem. Estamos com o Rogério Palma, estamos com o Rodrigo Ramalho, estamos com Regina Prata, Thaís Cabenguelê, que nos permitem realizar aqui este trabalho, essa conexão online tão importante para trazermos estes assuntos que acreditamos vai te ajudar aí a se aparelhar melhor no seu cotidiano. Falamos sobre essa questão da pobreza menstrual, de pessoas em vulnerabilidade, que são apoiadas aí por estes institutos, por essas casas espíritas aqui, citamos uma especificamente, não é? Que é a Casa do Caminho, que fica lá em Marabá, Casa do Caminho Sociedade Espírita de Marabá. Este foi um tema, mas hoje eu gostaria também de falar um pouquinho com você, Kátia, a respeito dos 20 anos de Chico Xavier na espiritualidade. Recentemente, né, agora no mês de junho, dia 30 de junho, nós comemoramos 20 anos do Chico Xavier na pátria espiritual. Então, vamos falar um pouquinho deste nosso grande irmão que viveu conosco aqui na nossa contemporaneidade, né? Somos contemporâneos de Chico, estamos aqui lendo as suas obras, mais de 450 obras à disposição que nós podemos ter como um estudo permanente, pois ele, em todas as suas obras, deixou para nós exemplos de amor, de caridade, de humildade, e a sua própria figura, né, enquanto homem público, nos trouxe aí todos estes exemplos. Então, apesar de Chico Xavier ter trazido tanto ensinamento, pode ser que alguma pessoa não conheça, então por isso que nós trouxemos aqui hoje essa nossa homenagem singela, mas sincera, ao legado de Chico Xavier. Então, ele que viveu, ou melhor, nasceu em 1910 e desencarnou em 2002, deixou muita saudade, não é, Kátia? Quando nós falamos sobre Chico Xavier, sempre temos alguma lembrança. Chico Xavier, que através das cartas psicografadas para as mães, principalmente, que perdiam seus filhos por acidentes, por doenças, e ficavam ali desconsoladas, elas tiveram consolo através das centenas e milhares de cartas que o Chico psicografou. O que você lembra aí de Chico que você possa exaltar e destacar aqui para nós, Kátia? Então, o Chico Xavier, né, o doce Chico Xavier, figura importante para um país, não é para o espiritismo, não, é para o país, porque apesar dele ter feito 459 obras pela FEB, e se autodenominando apenas um carteiro do além, né? É fantástico isso, é digno da grandeza desse espírito. E depois,
mais de 50 obras pós-FEB, dando uma somatória aí de 490 livros, psicografado ainda, se denominando simplesmente como um carteiro do além. Ele foi exemplo de empatia, de tolerância, de amor ao próximo, enfim, várias virtudes, vários adjetivos bons nós podemos dar a esta pessoa, a esta figura, que podemos até chamar de figura pública, pelo bem que ele trouxe a muitas famílias, pelo bem que ele fez por simplesmente amar o próximo. Se a gente tem algum exemplo próximo, mas bem próximo, de amor, de desapego material, esse exemplo foi Chico Xavier. Não conheço nenhum outro nessa magnitude, nessa flexibilidade mediúnica e que trabalhou para o bem, pelo bem, por bem. Ele não fez outra coisa diferente, não pensou de outra forma e sempre serviu muito bem a proposta do amor ao próximo. Esse é o Chico. Será que alguém ainda não conhece? Ok, apresentamos uma figura fabulosa, um amor incondicional por qualquer um, sempre prestativo e sempre com as portas abertas, não só para os encarnados, mas também para os desencarnados, porque a gente fala muito do Chico, docilidade, que doava. Nós estamos aqui fazendo esses comentários importantes sobre Chico Xavier. A Kátia Pelle, acredito que tenha perdido aqui um pouco a conexão, mas está de volta, Kátia? Eu acho que eu perdi conexão. Agora está. Perdeu um pouquinho, mas eu assumi aqui a fala, você estava falando sobre o Chico, né, ser essa grande personalidade. Eu vou até aproveitar que eu peguei a palavra aqui, Kátia, até para dizer o seguinte, que apesar do ritmo ter diminuído, né, os ônibus cheios de seguidores do Espiritismo ainda continuam chegando a Uberaba, a cidade do Triângulo Mineiro, que durante mais de 4 décadas foi a casa do principal nome da religião espírita no país, Chico Xavier. Da rodovia que dá acesso ao município, a um museu em sua homenagem, o médium está presente na vida local e apontado por lideranças espíritas como responsável pela força histórica da religião na cidade, mesmo 20 anos após a sua morte. No município, há 130 casas espíritas atualmente, algumas funcionando 24 horas. Dos 340 mil habitantes de Uberaba, 15,4% se declaram seguir a religião no último censo. A média no país é de 2%. Francisco Cândido Xavier morreu aos 92 anos, no dia 30 de junho de 2002, em um dia em que a seleção brasileira conquistou no Japão o 5º título da Copa do Mundo. A sua casa foi transformada em museu, mantido pelo dentista Eurípides Humberto Higino dos Reis, 72 anos, o filho querido do coração do Chico, que foi à justiça pedir o reconhecimento, né, como filho adotivo do médium após uma convivência de quase 45 anos. O local ainda abriga pertences, como as perucas, que ele era uma pessoa tão vaidosa, gostava sempre de se apresentar de forma elegante, eram as perucas, eram as roupas que Chico usava, além de livros e mensagens atribuídas aos espíritos André Luiz e Emmanuel, os seus principais orientadores. Não é, Kátia? Quando nós falamos a respeito do Chico Xavier, a própria notícia que eu busquei traz que, apesar destes 20 anos do Chico na espiritualidade, ainda vão muitas pessoas para lá, buscando essa energia que, com certeza, está impregnada na psicosfera lá de Uberaba, né, Kátia? Sim, sim, a pandemia afastou muitas pessoas, a pandemia fez com que as pessoas parassem um pouco com as suas peregrinações, com as suas viagens, com as suas missões
de visita, mas Chico continua sendo visitado por boa parte de gente que nem são espíritas. Olha que interessante, são pessoas que, sabedores do papel, do trabalho social que Chico fez, buscam saber, conhecer e visitar o local. Muitas pessoas com as suas fés, vamos dizer assim, né? Sua religião católica, sua religião evangélica, ou até mesmo sem religiões e também espíritas, vão em busca de conhecer um pouco mais deste ser que foi aí muito importante para a humanidade. Continua sendo, porque ele deixou um legado muito grande com as suas 490 obras, das quais grande parte são de cunhos morais, coisas que nós precisamos muito, não é mesmo? Com certeza, Kátia, quando nós falamos a respeito da ação deste Centro Espírita lá de Marabá, que está auxiliando jovens, mulheres, neste momento aí tão desafiador, né, essas pessoas que passam pela pobreza menstrual, nós, através dos exemplos dos livros que o Chico nos traz, nós podemos trazer, né, renovar em nós essa capacidade de olhar o próximo. São muitas as frases do Chico que nos deixam aí, de repente, como orientação, não é? Uma que eu gosto bastante, ele dizia assim, né, quando você se sentir ofendido, sinta-se feliz, que você não é o ofensor. São algumas coisas que batem forte na gente, não é? Como, por exemplo, tem outra frase que ele dizia que, de repente, você não pode voltar atrás do que você já realizou, mas você pode dar um novo final para isso. São frases que eu, claro, estou adaptando aqui para a minha realidade, não foi exatamente dessa forma, né, literal que ele trouxe, mas é para a gente incentivo para você estar ali observando quanto um homem que viveu, né, neste momento encarnatório em que nós aqui estamos vivendo, na contemporaneidade, nos trouxe tantos exemplos, né, uma pessoa humilde, vaidosa, dentro, claro, de um limite possível, né, porque no próprio museu, onde a casa dele se transformou num museu, estão lá as roupas que ele gostava de usar, as perucas que ele fazia questão de estar com elas, porque ele dizia que queria estar bem para aparecer para as pessoas que estavam ali buscando ajuda. E ele tinha este pingo de vaidade, por que não, né? Mas era um ser humano repleto de amor, que gostava dos animais, que gostava das pessoas e que tinha realmente este olhar de empatia para as questões das pessoas humildes e das pessoas que realmente viviam passando por necessidades. A própria história da rádio, Kátia, eu acredito que você saiba disso, né? Os fundadores do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que já não estão mais aqui encarnados, mas que seguem mandando aqui as vibrações para nós seguirmos com o trabalho no bem, eles foram até Uberaba conversar com o Chico, e o Chico deu uma mensagem que a orientação às pessoas que ali estavam, de repente, vivendo na instituição do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, abriga mais de 500 assistidos, pessoas, né, espíritos encarnados que passaram por desafios e foram ali levados por seus parentes, por seus pais, porque eles não tinham, na época, a condição de cuidar dessas pessoas. E eles vivem, muitos deles estão lá desde o começo, desde 1949. E o que o Chico disse para os fundadores da instituição, para que outros pais pudessem cuidar de seus filhos, era importante que as informações fossem pelas antenas. Então, a partir daí surgiu a Rádio Boa Nova, para trazer o consolo, para trazer a orientação e através de uma informação, claro que vinda, né, dos companheiros do astral, deste amigo tão querido, Chico Xavier, Kátia. É claro que o Chico, ele é sempre lembrado, quando você fala Chico Xavier, o que vem em mente? Mediunidade. Por quê? Porque ele foi praticamente um fenômeno à parte no quesito flexibilidade mediúnica. Mas o que é isso? Isso é uma capacidade de produzir via mediúnica várias
de várias modalidades ao mesmo tempo. Então, Chico psicografava e, ao mesmo tempo, enviava outra mensagem com outro cunho via oral, e muitas vezes, ao mesmo tempo, mesmo psicografando, ele conversava com outras pessoas, passando informações sobre outro assunto espiritual também. Então, veja, ele foi um dos poucos médiuns que nós, aqui no Brasil, temos conhecimento de tamanha flexibilidade. Quantas pessoas que chegavam lá e não sentiam um aroma de flores, que exalava dele, Chico Xavier? Quantas pessoas não recebiam cartas inesperadas? Quantas pessoas não ouviam, antes mesmo de fazer qualquer pergunta, sugestões ou mesmo indicações do que e não fazer a respeito de algo que a pessoa guardava para si. Então, é uma capacidade mediúnica, sim. Chico é conhecido, sim, como médico, mas no meio espírita não é essa a nossa observação maior. Porque médiuns todos somos, isso não deve ser nenhum título e nenhum status quo da pessoa, mas sim a moralidade, o exemplo, e o Chico teve isso. Ele não se cresceu pela mediunidade no movimento espírita, ele se cresceu pelos exemplos que ele deixou. Além de ter servido de, entre aspas, carteiro, ele também deixou essas frases que são icônicas, importantes, inclusive aqui, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, tem essa frase que você citou, bem grande numa das salas quando a gente entra lá. Eu não consigo mudar o meu passado, mas eu posso, a partir de agora, fazer um novo futuro. Então, é bárbaro, são inúmeras frases dele, Chico. Aí não é ele sendo carteiro, não é ele sendo mensageiro, mas ele, Chico, com a sua vivência, da sua simplicidade, do sofrimento que teve, aprendendo a lidar com essas questões e levando ainda consolo, agrado e vivacidade, porque é isso. Essa vaidade dele, na verdade, era uma vivacidade, porque o que ele queria era transmitir alegria. Ninguém transmite alegria estando rabugento, estando sujo, mal vestido ou mal arrumado. Chico não se admitia estar em nenhuma dessas condições. Então, ele estava sempre com seu terno de linho que ele adorava, com as suas ombreiras bufantes, porque era a última moda, com a sua peruca ou então a sua boina, sempre muito bem arrumado, limpinho e cheiroso. E quando ele não passava perfume, a espiritualidade dava um jeitinho e passava. Brincadeiras à parte, ele era um queridíssimo. Era um ser humano ímpar. Ele foi e ele é, porque ele continua seguindo aí nessa sua senda evolutiva, sabe lá Deus onde e como, mas com certeza trabalhando em prol do seu progresso individual, mas sem esquecer aqueles a quem ele amava e que os amava também. É isso, você que está acompanhando o Jornal Nova Era de hoje, eu, Guilmar Santana, junto com Kátia Pelle, estamos aqui falando sobre a importância do trabalho realizado nos centros espíritas. Trouxemos aqui como exemplo este projeto desenvolvido na Casa do Caminho Sociedade Espírita de Marabá, onde a instituição passou a distribuir recentemente, essa notícia é recente, agora no finalzinho do mês de junho, eles passaram a distribuir absorventes íntimos para a população local, frequentadora do centro, porque eles observaram que as jovens, adolescentes, mulheres estavam passando por este desafio, não é? Nós temos aqui informações sobre a pobreza menstrual, o quanto ela atinge a milhares de pessoas, e este centro lá em Marabá arregaçou as mangas e está realizando um trabalho social bem importante. Estamos também aqui, eu, Guilmar, junto com a Kátia, falando a respeito dos 20 anos de saudades de Chico Xavier, esse nosso querido, que também, recentemente, no mês agora de junho, fez 20 anos
em que ele está na pátria espiritual. E a própria notícia que eu compartilhei com a Kátia, apesar destes 20 anos na espiritualidade, diminuiu um pouquinho o ritmo, né, das viagens, das excursões, mas as pessoas continuam indo para este lugar, lá no Triângulo Mineiro, em Uberaba, para conhecer um pouco da vida e do legado desse nosso querido Chico Xavier. Então, hoje estamos fazendo essa homenagem com todo carinho, todo respeito, que essa boa energia que nós estamos aqui encaminhando possa também ser compartilhada com esse irmão. Né? Como disse a Kátia, aonde ele estiver, seja lá o que ele estiver fazendo, certamente essa nossa energia chega ali com uma gratidão a todo trabalho social, a todo trabalho espiritual, a todas as lágrimas que ele secou de tantas mães. Então, fica aqui a nossa gratidão a esse querido Chico Xavier. E ainda em tempo, Kátia, já que uma das principais missões do Jornal Nova Era é sempre manter o nosso ouvinte, telespectador bem informado, ainda temos 5 minutinhos para a gente finalizar com uma notícia bem interessante. Olha, estudantes do Rio de Janeiro realizaram uma ação do bem. Hoje estamos falando sobre boas ações, não é? Uma ação do bem e conseguiram arrecadar R$29 mil para uma escola pública no Pará. Então, olha, os alunos no Rio de Janeiro fizeram uma ação para auxiliar alunos no Pará. O objetivo era instalar painéis solares e deu certo. O sistema solar beneficiou aproximadamente 140 pessoas, com idades entre 5 e 18 do povo ribeirinho. A ação durou 10 dias e movimentou aproximadamente 20 estudantes do Colégio Privado Carioca, um colégio privado, um colégio pago, né, lá no Rio de Janeiro, e esta ação que eles desenvolveram foi para ajudar alunos carentes de uma escola pública no Pará. É sobre isso hoje o nosso tema, é sobre estarmos com os olhos atentos à necessidade do próximo. Boas ações sempre vale a pena, né, Kátia? Sim, a gente precisa muito desses exemplos. O Jornal Nova Era e os outros programas mesmo da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior têm se voltado para isso, para trazer questões que são delicadas, sim, mas muito mais ainda, questões que trazem conforto, que trazem bem, que trazem esperança. Aquela esperança ativa, aquela esperança onde vamos arregaçar as mangas e, olha, tá vendo? O outro fez, dá a gente fazer. Então, isso é sempre muito importante da gente lembrar, da gente estar ativo, da gente poder fazer a nossa parte. Que lindo que esses alunos de uma escola particular, sabendo da necessidade, das dificuldades que esse Brasilzão tem e das impossibilidades, infelizmente, dos nossos governantes de usarem o dinheiro dos impostos de maneira correta, tiveram de auxiliar alunos de uma escola pública. Sensacional! E lá funciona muito bem a energia solar, porque praticamente, né, gente, 365 dias de muito sol. Então, não tem como dar errado. Agora, eu não diria o mesmo para aqui, para São Paulo, que a gente cai para menos da metade de dias ensolarados, mas funciona do mesmo jeito. Não com a mesma eficácia, não com a mesma constância, mas é sempre importante. Infelizmente, por que eu falo isso? Infelizmente, os nossos governantes não fazem o trabalho direito, porque a gente ainda está dando muito poder a quem não de direito. Então, aprendamos a fazer o bem, a sermos ativos, mas cobrar também para que todo mundo, fazendo um pouquinho, unindo, faça muito. É isso, muito bom, Kátia, poder contar com você mais uma vez aqui nos comentários do Jornal Nova Era. O nosso tempo acabou. Nós temos sempre essa disciplina de horário, né? O Jornal Nova Era, que tem por objetivo informar, trazer orientações, trazer a reflexão sobre temas do cotidiano. Acredito que hoje nós cumprimos com essa missão. Quero agradecer a você e te aguardo um próximo dia desse na semana ainda. Um beijo no seu coração, Kátia. Até a próxima oportunidade. Guiomar, querida do meu coração, eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui conversando com você a respeito de assuntos tão bons, tão necessários. Beijão para todo mundo e até uma próxima oportunidade.
É isso, eu quero agradecer a você, ouvinte, telespectador, internauta, você que esteve aqui nos acompanhando até agora e mandando essa energia boa que nós sentimos aqui de verdade para seguir realizando esse trabalho. Muito obrigada, viu? Como eu disse, não interagimos porque o programa é inédito, mas é uma gravação, então não teria como trazer a sua participação. Mas no próximo programa ao vivo, certamente a sua participação vai chegar até nós. Muito obrigada. Agradeço a nossa equipe na técnica, o Rogério Palma, o Rodrigo Ramalho, as meninas na produção, a Thaís Cabenguelê, a Regina Prata. Muitíssimo obrigado pelo apoio de todos. O Jornal Nova Era está terminando aqui e voltamos amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição ao vivo do jornal. Um beijo no coração e até mais. Termina aqui o Jornal Nova Era.